todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro do Seminário Feminilidade. É um prazer muito grande ter todos vocês aqui novamente e vamos novamente dar início a esse encontro. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que o livro está disponível, A Feminilidade na Psicanálise, como a Anne mostrou há pouco, está disponível para venda no nosso site da Associação Ato Analítico, quem tiver interesse. E gostaria também de convidá-las, todas vocês, a participar de uma live que nós vamos ter na próxima terça-feira, às 7h30 da noite, no Instagram do Ato Analítico, falando sobre adolescência. A live será do Ato Analítico e iremos eu, Adriane Mologni, e a Marta Dalla Torre, vamos comentar um pouquinho sobre adolescência, tempo a concluir. Nós vamos falar um pouquinho sobre adolescência nos dias de hoje, com a pandemia. Então, gostaria de convidar todos vocês a participar também. Então, novamente, será dia 27/10, às 7h30 da noite, ok? Gostaria de pedir a todos vocês também que já enviasse o nome completo e a cidade que vocês estão falando para a gente controlar a presença de todos. E do mais, é isso. Agora eu gostaria de convidar Marcos do Rio Teixeira para a fala. Marcos, você está por aqui já? Estou. Boa noite. Boa noite. Você pode ficar à vontade, tá? Eu vou desligar meu microfone. Obrigado. Obrigado, Adriane. Boa noite, meus colegas do Ato Analítico de Maringá. Boa noite aos participantes desse seminário, aqueles que acompanham as aulas e aqueles que estão aqui pela primeira vez. Este é um seminário sobre o tema A Feminilidade na Psicanálise, que é proposto como tendo 6 aulas no total, essa é a 4ª, portanto, já passamos da metade das aulas, e teremos no próximo mês 2 aulas, para não entrar em dezembro, com mais uma aula. Os colegas do Ato certamente informarão vocês do calendário das próximas aulas. O nosso tema de hoje é a teoria da sexuação de Lacan, mais especificamente aquelas que ficaram conhecidas como as fórmulas da sexuação. Para quem se aproxima do ensino de Lacan, quem começa a estudar seus seminários, começa a ler seus textos, o primeiro encontro com essas fórmulas causa sempre uma impressão de grande estranheza, né? Quer dizer, o que é que essas fórmulas significam? Quem se aproxima delas acha uma coisa esquisita, bizarra, né? Afinal, é um quadro com uma porção de letras estranhas e setas que vão de um lado para o outro, fórmulas que não se sabe muito bem o que é que significam, e o próprio nome ele dá margem a todo tipo de piada, né? Porque você dizer fórmulas da sexuação, então é corrente um gênero de piada que diz, bom, esse tal de Lacan criou fórmulas para o sexo, então o sexo agora tem fórmulas, né? Então, enfim, isso enseja tudo quanto é tipo de piada. Além do próprio termo sexuação, que não é um termo comum no vocabulário, né? Nós conhecemos sexualidade, desde os tempos de Freud, a expressão sexualidade é muito popular, né, no nosso vocabulário psicanalítico. Mas sexuação, esse sufixo ação, que introduz a ideia de um processo, de algo que se constrói, não é comum. Né? O meu desafio aqui é propor a vocês uma apresentação dessas fórmulas numa linguagem que não seja muito hermética, né? Que não complique o que já é complicado, né? Que permita um entendimento dessas fórmulas, tirando essa impressão de estranheza, mas, ao mesmo tempo, tomando cuidado de não cair num simplismo, né, grosseiro,
que possa banalizar os conceitos. Então, o desafio é esse caminho do meio, né? Encontrar esse meio termo entre uma linguagem mais simples, sem banalizar, né? O problema maior da abordagem, na minha opinião, está nos textos que retiram as fórmulas do seu contexto, né? Há muitos textos em circulação, vocês encontram na internet, alguns de grande qualidade, inclusive, outros nem tanto, mas que, mesmo textos muito bons, às vezes cometem esse equívoco, na minha opinião, de retirar as fórmulas do contexto do ensino de Lacan, daquilo que Lacan estava estudando naquele momento e do que, qual o problema com o qual ele se defrontava e qual a solução para esse problema proposta com essas fórmulas. Então, se tem a impressão, lendo certos textos, que as fórmulas da sexuação são uma abstração, né? Uma criação feita pela mente de um pensador isolado na sua biblioteca, cercado pelos seus livros e produzindo uma pura abstração. Inclusive, alguns textos tratam Lacan como um lógico, né? Como se ele estivesse propondo uma nova lógica e não observam o contexto do seu ensino, os problemas teóricos e clínicos a que essas fórmulas supostamente vêm responder. Acerca dessa proposição das fórmulas como abstração, eu trago para contrastar a opinião de Charles Bellman, que eu trago para vocês. Eu colhi essa opinião de Bellman de uma conferência antiga dele, uma conferência de meados dos anos 80, realizada aqui no Brasil, inclusive, e que eu não li há muito tempo. Eu reencontrei essa conferência pesquisando nos meus livros uma bibliografia para essa aula. Eu vou ler para vocês. Diz Bellman: quando Lacan, por exemplo, escreve as fórmulas da sexuação, serão elas uma representação, um modelo daquilo que se passa para nós? Ou então, será que é essa escritura mesma, na medida em que se revela ativa sem nosso conhecimento de nosso destino? Será que não é essa escritura mesma que comanda em nós a sexuação? Quer dizer que, frente a essas fórmulas, não estamos frente a uma representação, a um modelo da prática sexual, por exemplo, mas estaríamos em presença de fórmulas lógicas, enquanto são elas que comandam em nós a sexuação. Quer dizer que vocês podem ver que, nesse lugar, teoria e prática são inseparáveis. Eu considero essa colocação de Bellman extremamente radical, porque da maneira que eu julgo, que eu entendo essa colocação, Bellman está dizendo que as fórmulas desempenham para Lacan um papel semelhante ao papel que desempenha para ele Lacan, o noborromeano, quando ele diz, no seminário 22, RSI, que o noborromeano não é um modelo. Vocês vão encontrar isso na aula de 17 de dezembro de 74, quando Lacan diz que o noborromeano não é um modelo, porque o modelo, diz ele, pelo fato de sua escritura, se situa no imaginário. E o noborromeano, ao contrário, ele contém o imaginário, assim como o real e o simbólico. Mas ele não é um modelo imaginário da realidade. Ele é um real. Então, para Lacan, o noborromeano não é um modelo. Segundo Bellman, as fórmulas da sexuação também não seriam. Nós vemos que Lacan faz uso de outros campos do saber, né? Nesse caso, com as fórmulas, ele utiliza a lógica, mas ele utiliza também a linguística, a filosofia, a matemática. O que acontece é que todas as vezes que Lacan se utiliza de um conceito proveniente de outro campo do saber, ele distorce esse conceito, ele modifica. Isso você já deve ter ouvido falar inúmeras vezes. O que eu quero frisar é que nessa modificação,
nessa distorção operada por Lacan, o conceito resultante, no final desse processo, já não tem mais a ver com o conceito do campo do qual ele se originou. Isso acontece, por exemplo, com conceitos da linguística, como é o caso do significante. Lacan vai pensar esse termo significante do curso de Linguística Geral de Saussure, mas nós sabemos que o significante, na teoria de Lacan, não é o significante saussuriano. Eu diria ainda mais que ele não tem mais nada a ver com a linguística. Ele não é um conceito linguístico. Ele é de tal forma modificado que, em Lacan, significante é um conceito da teoria psicanalítica de Jacques Lacan. É por isso, inclusive, que Lacan cunhou o termo linguisteria para responder aos linguistas que o criticavam porque eles diziam que Lacan distorcia os conceitos da sua disciplina. Então, Lacan não faz linguística, ele trabalha com a linguisteria. Da mesma forma, ele não faz lógica quando ele trabalha com as fórmulas da sexuação. Ele trabalha com a lógica, sim, a lógica é extremamente importante, sim, mas a lógica é um recurso que cumpre um determinado propósito, que é atingir um objetivo. Então, nós temos que enfatizar o objetivo e não o recurso. Vamos ver, então, uma abordagem que eu proponho para vocês das fórmulas da sexuação, tomando-as no contexto do ensino de Lacan. Quer dizer, o que as fórmulas se propõem? Elas se propõem a responder a determinados impasses da teoria psicanalítica, da teoria freudiana, seria o caso de dizer, impasses estes que começam desde os artigos freudianos sobre o Édipo nos anos 20. Na verdade, começam antes, né? Já nos 3 ensaios sobre a sexualidade, esses impasses estavam ali apresentados. Porém, se quisermos colocar uma data precisa, vamos situar então nos anos 20, quando Freud se faz determinadas perguntas sobre o Édipo feminino, sobre o Édipo da menina. E continua nos anos 30, da década seguinte, com os 2 artigos, um deles intitulado A Feminilidade e outro A Sexualidade Feminina. Ora, Lacan, desde o início do seu ensino, tenta responder aos impasses freudianos. Eu estou retomando aqui pontos que nós já vimos nas aulas anteriores, mas eu faço um resumo rápido para que a gente possa situar as fórmulas nesse contexto. O que é que Lacan, então, se propõe? Ele se propõe, desde o início do seu ensino, a responder esses impasses freudianos. Inicialmente, com a sua releitura do Édipo. A sua releitura do Édipo divide esse Édipo em 3 tempos que ele chama de tempos lógicos. Ora, com isso, Lacan afasta determinadas distorções imaginárias presentes nos pós-freudianos. Só para citar 2 nomes, Ernest Jones e Karen Horney. O que acontece, entretanto, é que ele não consegue resolver totalmente os impasses ali delineados. Em parte, ele consegue resolver algumas questões. Por exemplo, quando ele propõe o verbo ser para falar da relação dos seres falantes ao falo, sem dúvida, ele rompe com a dicotomia freudiana, que era a dicotomia em torno do verbo ter. Ter o falo ou não ter o falo. Ao introduzir o verbo ser, Lacan, sem dúvida, rompe com essa dicotomia, porque a mulher, nessa definição do Édipo, conforme relido por Lacan, ela não está mais numa mera posição de carência, daquele ser que não tem o falo. Mas a própria definição a que Lacan chega no final, que é a definição da posição feminina como aquela que não tem o falo, mas é o falo, né? Ou seja, não tê-lo, porém sê-lo. Essa definição
ainda que rompa com a dicotomia freudiana, ela deixa em suspenso o que é que seria um lugar propriamente feminino. Porque, evidentemente, a posição feminina nessas condições continua no âmbito do falicismo. É um falicismo diferente daquele do homem, é um falicismo não mais na posição da dicotomia freudiana do ter ou não ter, porém, não responde à questão do que seria uma posição feminina que não tivesse a ver com o falo. Então, Lacan ainda não chega a solucionar esse impasse. Outro problema é que, a partir dessa posição em que não há um significante propriamente feminino, a única solução que resta à mulher para expressar o que seria próprio da feminilidade seria no âmbito do que Lacan chama de mascarada, termo que ele vai tomar emprestado da psicanalista Joan Rivière. Nessa época, sobretudo no artigo A Significação do Falo, que é o artigo mais importante para sintetizar a posição de Lacan no final dos anos 50, esse artigo é de 1958, Lacan vai dizer, então, que o que resta à mulher seria a dimensão da mascarada. E eu leio para vocês um trechinho desse artigo. Digamos que essas relações girarão em torno de um ser e de um ter, que, por se reportarem a um significante, ou falo, têm o efeito contrário de, por um lado, dar realidade ao sujeito nesse significante e, por outro, irrealizar as relações a serem significadas. E isso, pela intervenção de um parecer que substitui o ter para, de um lado, protegê-lo e, de outro, mascarar sua falta no outro, e que tem como efeito projetar inteiramente as manifestações ideais ou típicas do comportamento de cada um dos sexos até o limite do ato da copulação na comédia. Observem que Lacan situa nesse âmbito do parecer, do apresentar-se, né, um âmbito, digamos, comportamental, não somente a mulher, mas também o homem. Porque o homem também, ainda que se sustente no que Lacan chamou de as insígnias do pai, né, que teriam uma referência simbólica, ainda assim, a sua virilidade só poderia se expressar no âmbito do parecer, um âmbito que é preferencialmente imaginário, ainda que Lacan chame a atenção para o fato de que o semblante, que é como ele vai chamar esse apresentar-se, esse parecer, o semblante, ainda que ele seja primordialmente imaginário, ele tem um componente simbólico, ao contrário dos comportamentos dos rituais de acasalamento nos animais. Por isso ele vai dizer, então, no seminário 11, que é o seminário dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, ele vai dizer o seguinte: a mascarada não é o que entra em jogo na ostentação necessária no nível dos animais ao acasalamento, bem como o enfeite que se revela aí, geralmente do lado do macho. A mascarada tem um outro sentido no domínio humano, é precisamente de funcionar no nível não mais imaginário, mas simbólico. Observem que essa proposição, que é do seminário 11, os 4 conceitos fundamentais, ela vai ser ecoada mais tarde no seminário 18, no seminário de um discurso que não fosse semblante. Nele, Lacan vai dizer, retomando esse mesmo tema, é certo que o comportamento sexual humano encontra facilmente uma referência na exibição, tal como definida no reino animal. É certo que o comportamento sexual humano consiste numa certa manutenção desse semblante animal. A única coisa que o diferencia dela é que esse semblante seja veiculado num discurso, e que é nesse nível de discurso que se é levado, permitam-me dizer, para algum efeito que não fosse semblante.
Então, essa era a posição de Lacan em relação à sexuação, ou seja, em relação a como os seres da linguagem, que não são animais, como os seres da linguagem se constituem como seres sexuados. E ele mantém essa posição até o início dos anos 70, mais precisamente, como nós vamos ver aqui, até o artigo O Aturdito. Eu cito, então, para vocês o resumo que Colette Soler faz, um resumo que é interessante acompanhar, porque ele situa esse percurso de Lacan e o ponto de virada que se dá com as fórmulas da sexuação. Eu leio para vocês, então, Soler. Se a gente se volta para a questão da identidade sexual, a tese de Lacan, durante muito tempo, até 1972 precisamente, foi: não há identidade sexual. Há, claro, um significante, um semblante, o falo. Tanto pode ser escrito em maiúscula quanto em minúscula. Mas esse significante não fornece uma identidade sexual. Ao contrário, ele projeta todas as manifestações sexuais, como diz Lacan, ao nível do parecer, logo ao nível do teatro, especificamente da comédia. É verdade que há uma comédia da relação entre os sexos, fazer o homem, fazer a mulher, mesmo no campo homossexual. E isso foi a tese de Lacan durante tantos anos, que ele até dizia que o próprio ato sexual, o coito, não dava prova de nenhuma identidade sexual. Em 1972, ele vai introduzir, evidentemente, algo diferente, algo novo no Aturdito, com o que nós chamamos agora as fórmulas da sexuação. As fórmulas da sexuação designam duas identidades sexuadas, duas identidades de gozo, a toda fálica e a não toda fálica. E com isso, pela primeira vez, Lacan introduziu um fator identitário no nível do real do gozo. Então, esse resumo que a Soler faz nos ajuda muito a compreender o quanto esse momento do ensino de Lacan constitui um momento de virada, um momento onde ele introduz algo novo na sua teoria acerca de como os seres da linguagem se constituem enquanto seres sexuados. Ela vai dizer, nós vamos ver então, que pela primeira vez na teoria de Lacan, e conforme a Soler sustenta pela primeira vez na própria teoria psicanalítica, a concepção dos lugares masculino e feminino não aparece mais como diferentes posições ante o falo, tampouco como meras encenações, condutas, posturas, né, o que ela chama de o teatro, né? Mas são definidas essas posições como posições de gozo, ou, como a Soler chama, identidades de gozo. O que o quadro das fórmulas nos apresenta é uma teorização da diferença sexual concebida como diferença de gozo, diferença de posições de gozo. Tudo que diz respeito ao semblante fica fora desse quadro, porque o quadro não trata de como os sexos se apresentam um ante o outro, em termos de comportamento, em termos de conduta. Isso fica de fora. O quadro das fórmulas da sexuação não trata disso. A teoria da sexuação, que é resumida nesse quadro, ela não diz como homens e mulheres supostamente são ou deveriam ser. Eu leio o comentário feito pela Soler, que resume como essa teoria se apresenta. Diz ela: insisto em tornar sensível o esforço feito por Lacan para formular uma diferença que não decorre do juízo de atribuição, isto é, que não funciona de acordo com a forma os homens são isto e as mulheres são aquilo. Forma esta
em que se manifestam todas as ideologias sobre a questão e que sempre supõe, por trás da atribuição, a referência a uma substância. Então, vocês reparem bem a importância, né, desse ponto que a Soler ressalta. Lacan não está dizendo absolutamente nada de como seriam, como deveriam ser homens e mulheres. Ele está apenas definindo o que seriam, o que ela está chamando de posições de gozo. Somente isso. Então, nesse ponto, o quadro das fórmulas da sexuação deixa de fora essa dimensão do semblante. Falar de semblante em relação ao quadro das fórmulas significa confundir essa nova teoria que Lacan apresenta em 1972 com a teoria anterior, com a teoria que ele mantinha até as fórmulas. É você confundir uma parte da teoria de Lacan com outra parte da teoria. Não que o semblante deixe de existir, isso é importante. O semblante continua existindo. Como diz Melman, o semblante é uma dimensão muito importante porque ele vai organizar o encontro sexual. Porém, o que Lacan está tratando aqui é de algo que não diz respeito ao semblante. Antes de entrar no comentário do quadro das fórmulas, eu gostaria de trazer uma citação de Melman. É uma citação que eu encontrei, é um seminário dele de 1999, mas que foi publicado recentemente, foi publicado em 2018 na França, e nesse seminário há uma aula de onde eu extraí essa citação, e nessa aula Lacan, Melman, ele comenta as comemorações do cinquentenário da obra de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. E Melman, então, diz que o título dessa obra trata de um sexo que não existe. Não existe segundo sexo, diz Melman. E ele, então, pergunta àqueles que estão no auditório do seu seminário se eles concordam com essa proposição que ele traz, que não existe segundo sexo. E se eles concordam, então, se eles seriam capazes de dizer, de argumentar por que não existiria um segundo sexo. Então, alguém diz, não existe o segundo sexo porque, segundo Freud, só há uma libido. E essa libido é masculina. Melman, então, responde, certamente, mas não somente porque só há uma libido. Pelo motivo muito simples, que é o seguinte, dado que eles, os dois sexos, são irredutivelmente outros com O maiúsculo, um em relação ao outro, vocês não podem dispô-los na mesma série. Quer dizer que opera essa espécie de fraqueza do pensamento, fraqueza que, aliás, não é inocente, e que consiste em imaginar que, a partir do momento em que existe o cardinal 2, no mesmo movimento, temos automaticamente o ordinal, ou seja, o primeiro e o segundo. É verdade que existem dois sexos, mas é evidente que, na medida em que eles são radicalmente outros, com O maiúsculo, vocês não podem dispô-los na mesma série, ou na mesma classe, ou no mesmo conjunto. Essa obra possui, portanto, o título de um sexo que não existe. Não há segundo sexo. Pouco importa, aliás, qual seja o segundo. Por que não seria o masculino segundo, afinal de contas? Nada nos diz, forçosamente, que a partir do momento em que os hierarquizamos, não há nenhuma razão de não fazer do primeiro reticências. Por que eu trago esse comentário de Melman? Eu trago esse comentário porque ele me parece um excelente argumento contra um certo tipo de leitura das fórmulas, que toma essas fórmulas considerando-as como sendo a expressão da opressão machista sobre as mulheres. Né? A leitura que diz que as fórmulas retratam o patriarcado. Né? Mais do que isso, não apenas retratam, mas que as fórmulas são
referendam teoricamente o patriarcado. Ora, essa leitura que vocês podem chamar de histórica, ou sociológica, ou política, não importa, eu chamo de leitura preguiçosa, né? É preguiçosa porque quem faz essa leitura não se dá ao trabalho de estudar as fórmulas, estudar a teoria de Lacan, para pelo menos entender quais são as teses propostas nessas fórmulas. E depois ver se acha que deve criticá-las ou não. Simplesmente vê as fórmulas, vê lá escrito homem, mulher e cola um rótulo a priori, dizendo que as fórmulas são expressão do patriarcado. Ora, o que é que Melman nos diz? Melman nos lembra que, em termos matemáticos, o cardinal é 1, 2. Dois sexos. O cardinal não é sinônimo do ordinal. O ordinal é primeiro, segundo. Então, fazendo essa distinção, que é uma distinção matemática, Melman demarca a distância entre o que seria uma definição psicanalítica da diferença sexual. Uma definição psicanalítica é aquela que está do lado do cardinal, dois sexos. E essa definição, dessa leitura política que diz, olha, estão dizendo que há um primeiro e um segundo, né? Aí estaríamos no âmbito do ordinal. Ora, obviamente que a diferença sexual não é uma invenção da psicanálise. Eu digo obviamente na esperança, né, de que todo mundo aqui considere que é óbvio, que não é invenção da psicanálise. Porque circula, né, entre alguns autores a ideia de que a diferença sexual possa ser uma invenção, né? Para isso existe, inclusive, um termo que seria a heteronormatividade compulsória, que eu comentei aqui no nosso primeiro encontro, fazendo referência ao texto, né, de Paul Preciado, que propõe uma ideia de que, ao longo de milênios e ao longo de todos os continentes e de todas as culturas, haveria uma espécie de instância, que não fica bem claro qual seria, impondo a diferença sexual. Bom, essa leitura política das fórmulas, então, ela perdeu um certo prestígio no meio psicanalítico, mas ela reaparece com novas versões, né? Uma dessas versões é aquela que diz, por exemplo, que as fórmulas da sexuação dizem respeito ao casal heterossexual e que, portanto, deixariam de fora os homossexuais, tanto os homens gays quanto as mulheres lésbicas. Ora, se eu chamei a outra leitura de preguiçosa, essa eu acho pior do que preguiçosa, porque essa eu acho um artifício malandro para colar em Lacan e, por extensão, na psicanálise lacaniana, em todos nós que nos reportamos ao ensino de Lacan, o rótulo de homofóbicos, de complacentes ou coniventes com o preconceito, a exclusão e o sofrimento de todos aqueles e aquelas que são perseguidos e discriminados pela sua sexualidade. Então, na verdade, é uma leitura que abusa da calúnia e da difamação, né? Que, só lembrando, são dois delitos previstos no Código Penal, né? Então, não é uma leitura inocente, não é uma leitura apenas que desconhece Lacan. Não, é uma leitura maliciosa, é uma leitura que tem a intenção de difamar a psicanálise lacaniana. E essa leitura está circulando por aí. Bom, finalmente ainda há uma nova versão que, enfim, não vou falar muito, mas que diz, que sustenta que as fórmulas, na verdade, estão corretas, não entram em confronto com Lacan, mas sustenta que esses críticos
das fórmulas não entenderam que Lacan, na verdade, está do lado deles, que Lacan está dizendo que não existe a diferença sexual. Então, essa é uma leitura surpreendente, né? Porque você lê as fórmulas da sexuação e chega à conclusão que Lacan está dizendo que não existe diferença sexual. Formidável. Bom, vamos prosseguir, então. Teremos oportunidade de comentar essas diferentes leituras. Eu vou pedir... Quem é que está com o encargo de... Pronto. Eu vou pedir para a Anne colocar o quadro completo das fórmulas, para que a gente possa ter uma visão do quadro, né? Enquanto eu faço aqui algum comentário. Depois, se for o caso, a gente retira. Quando nós observamos o quadro das fórmulas, nós percebemos logo de imediato que as fórmulas propriamente ditas, elas ocupam a parte superior do quadro, né? 2 para o lado masculino, 2 para o lado feminino. O lado feminino situado à direita, o lado masculino situado à esquerda. A parte inferior do quadro, ela contém várias letras que remetem, né, para aqueles que estão habituados ao ensino de Lacan, elas remetem a conceitos da teoria lacaniana, o sujeito barrado, o falo, o objeto A e assim por diante. Vemos também 2 setas que atravessam uma linha divisória, né? Uma linha divisória vertical, e uma terceira seta que é interna. Aí eu vou apresentar então para vocês o texto de Marc Darmon. Marc Darmon é um autor muito importante, talvez o primeiro autor a publicar um livro sobre a topologia em Lacan, e ele diz o seguinte, falando desse quadro: partamos do simbólico. Podemos avançar que esse simbólico possui uma estrutura topológica. Com efeito, ele é regido, como Freud mostrou, por relações de vizinhança, redes de significantes, pontes verbais, com malhas e passagens obrigatórias. As fórmulas da sexuação constituem uma escritura lógica desse espaço simbólico, dessa extensão incorporal que se imaginariza tão facilmente com tudo como um corpo. Ao articular o que seria uma lógica do inconsciente, não é surpreendente que essas fórmulas contradigam os princípios da lógica aristotélica, até mesmo de toda a lógica formal. A ordem inconsciente substitui, de fato, como no trabalho do sonho, todos os conectores lógicos por relações de vizinhança. Então, o que é que nos diz Marc Darmon? Eu acho importante destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, ele situa as fórmulas no contexto da investigação que Lacan conduzia no momento em que as concebeu. Esse é um ponto que eu não me canso de insistir aqui, né? Não tratar as fórmulas retirando-as do seu contexto, mas procurar compreender a que elas se referem. Ele vai definir o campo descrito no quadro como dizendo respeito ao simbólico. E ele vai apontar a estrutura topológica do simbólico. Estrutura topológica é essa que, como vocês viram, ela já está presente desde a metapsicologia freudiana. Ou seja, desde os artigos metapsicológicos de Freud sobre o recalque, sobre o inconsciente, etc., já é possível identificar esses elementos simbólicos que Marc Darmon vai dizer que dizem respeito a uma topologia que é própria do inconsciente. É importante que a gente destaque essa referência feita pelo autor ao simbólico. Por que é importante? Porque há um tipo de leitura, vocês veem que eu estou fazendo referência aqui a várias leituras. Eu não estou apresentando somente a leitura desses autores, eu estou trazendo outras. Há uma certa leitura que procura tomar as fórmulas apenas como dizendo respeito ao real, como se fosse possível elaborar uma teoria da sexuação que deixasse de fora o simbólico e o imaginário
e falasse apenas a partir de um real desenodado, um real puro, mas é o que essa leitura propõe. Então, o que Marc Darmon salienta é que nós estamos lidando com o simbólico. E ele vai, em seguida, mostrar por que a lógica que Lacan apresenta com as suas fórmulas é uma lógica que contraria os princípios da lógica aristotélica. E ele vai mostrar que Lacan não faz isso por um capricho intelectual, simplesmente porque ele queria subverter a lógica aristotélica, como se diz por aí. Não, ele está lidando, como Darmon salienta, com a topologia do inconsciente. E a lógica que ele apresenta tenta traduzir essa topologia em termos lógicos. Para isso, necessariamente, ela deve ser adaptada a essas condições, e por isso não pode ser a lógica aristotélica. Prossigamos, então, ainda uma reflexão sobre o corpo. Vocês viram que Darmon faz referência ao corpo. Eu vou deixar provisoriamente de lado, isso possibilitaria uma discussão, mas nos afastaria do nosso tema. Então, vamos ao quadro, né? Vamos ao quadro. Eu vou pedir a Anne, por favor, para projetar somente a parte das fórmulas, Anne, somente aquela que tem as fórmulas separadas, sem o quadro completo, né? Então, para um objetivo meramente didático, eu vou começar falando sobre as fórmulas propriamente ditas e deixar a parte inferior do quadro para o final da nossa aula. Então, vocês observem que Lacan, então, elabora 4 fórmulas, 2 para o lado masculino situado à esquerda, 2 para o lado feminino situado à direita. Os símbolos presentes nessas fórmulas são quantificadores que são utilizados na lógica e na matemática. O φ, grego maiúsculo, refere-se ao falo, que todos aqueles que estão familiarizados com a teoria de Lacan conhecem. O A maiúsculo, ao contrário, de cabeça para baixo, é chamado quantificador universal e se lê para todo. Ele indica uma propriedade que vale para todo elemento. O E maiúsculo, ao contrário, é chamado quantificador existencial e se lê existe um, existe ao menos um, ou simplesmente existe. Ele indica algo que se aplica não a todos os elementos, mas a pelo menos um elemento. Marc Darmon frisa também que Lacan postula uma função e não 2 funções, uma para cada sexo, ou seja, não há uma simetria, cada sexo com sua função. Eu cito Darmon mais uma vez. Os quantificadores da sexuação são isso, ou seja, é uma lógica um pouco maluca em relação à lógica de Aristóteles, mas que gira em torno de uma única função, a função fálica, ou seja, não há uma função própria ao homem e uma função própria à mulher. Há uma única função com diferentes funcionamentos dessa função. Então, vamos entender o que seria essa função que Lacan denomina função fálica. Se nós tirarmos as consequências desse adjetivo fálica, nós temos que ver que não pode ser uma mera substituição do significante fálico, como alguns autores propõem, né, que Lacan estaria substituindo o falo. Eu confesso que eu não consigo entender como seria essa substituição, porque o falo ele está presente, inclusive, no quadro das fórmulas. E uma função que se chama fálica e que não teria relação com o falo, então ela teria relação com o que exatamente? Por que ela seria fálica? Essa função, portanto, ela está em continuidade com o conceito de falo e com o conceito de castração simbólica. Mais uma vez eu cito Marc Darmon. Φ, o significante fálico, é escrito nas fórmulas como uma função, ou seja,
O acesso ao significante fálico necessita da castração simbólica que ele escreve sob a forma de φ de x. Fim da citação. Eu cito também Colette Soler na mesma linha de Marc Darmon. Apesar de serem autores que não estão na mesma escola, mas vocês observem o que diz então Colette Soler. Eu cito: para definir esse φ de x e o gozo fálico que ele sustenta, retenho a seguinte dentre todas as expressões possíveis. A função fálica é a função da castração, devida à língua. Fim da citação. Então, vocês observem que todos os autores estão concordando nesse ponto, que a função fálica tem a ver com a castração simbólica. Essa castração ela está implícita na função fálica. Eu cito agora Melman. O gozo fálico é um gozo cuja propriedade é ser sustentado por um conjunto que tem borda, e esta borda é constituída pelo falo. É algo que, ao menos que sejamos perversos, nos é interditado atingir. É o que chamamos de interdito da castração. Fim da citação de Melman. Então, aqui, nós vemos que a função fálica, ela reafirma a dependência, a subordinação do sujeito à castração simbólica, portanto, às leis da linguagem. Ela não entra em conflito com a teoria de Lacan, justamente que vai falar da castração simbólica. Ao contrário, ela reafirma essa teoria. Ela introduz algo de novo, mas ela introduz algo de novo não apagando a teoria pré-existente. Ao falar sobre o ao menos um que nega essa função, ao falar, talvez eu devesse lembrar que essas citações de Lacan são todas do seminário 20, né, do seminário mais ainda, com exceção daquelas que eu fiz questão de dizer, que eram do seminário 11 ou do seminário 18. Com exceção dessas, e também mencionei aqui o seminário 22, RSI. Porém, todas as que eu não menciono no seminário é porque são do seminário 20. Diz Lacan: aí está o que chamamos a função do pai, de onde procede, pela negação, a proposição não φ de x. Não φ de x, o não que é representado pela linha horizontal sobre o φ de x. O que funda o exercício do que supre pela castração a relação sexual, no que esta não é de modo algum inscritível. Então, temos aqui um ponto importante que eu friso para vocês, ou seja, que ao postular uma função fálica, Lacan não está substituindo o conceito de falo. Ele está reafirmando esse conceito. Bom, e quanto a esses x que estão nas fórmulas, né? Eu não sei se aparece na tela de vocês quando eu aponto com o cursor. Aparece? Não, não aparece. Mas esse x aqui, esses x eles representam o quê? Né? Esses x devem ser lidos como elementos indeterminados e não como homens ou mulheres. Né? O que significa isso? Marc Darmon vai dizer que eles são significantes. Eu cito Darmon. É preciso considerar esses x com saucir não como termos positivos, mas como puras diferenças. Então, seguindo essa linha de argumentação, que esses x são elementos indeterminados, o Marc Darmon diz que eles são puras diferenças. Vamos entender, então, essa argumentação. Não é que eles sejam homens ou mulheres. Nós os definimos como homens ou mulheres retroativamente, ou seja, a pré-cur. Né? Nós primeiramente os consideramos como elementos indeterminados. Soler é quem resume muito bem esse raciocínio. Eu vou ler para vocês e vou comentar uma citação de Soler sobre esse ponto. Diz a autora:
Quando escrevemos todo x φ de x, né, o argumento x, antes de ser relacionado com a função, é totalmente indeterminado, como Lacan deixa claro. Logo, quando se diz, como faz Lacan, que existe um universal do homem, o que convém notar é que não é por ser homem que ele está na função fálica, mas ao contrário, é pelo fato de um x indeterminado situar-se na função fálica que podemos chamá-lo de homem. Então, vou comentar o raciocínio feito por essa autora. Quando nós dizemos, e nós frequentemente dizemos isso, eu digo, todos nós dizemos na nossa linguagem coloquial, o homem é todo fálico, né? O homem está como todo na função fálica, considerando que do lado masculino, como nós vimos, o A invertido significa todo ou para todo. Então, para todo x, φ de x. X está todo na função fálica. E nós dizemos, o homem está todo na função fálica. Na verdade, o que a Soler nos chama a atenção é que o raciocínio não é correto. O raciocínio é, há um x indeterminado. Não sabemos o que esse x é. Sabemos que ele é x. Como é que esse x se situa ante a função fálica, φ de x? Esse x se situa ante a função fálica como todo x, φ de x. Aí, então, nós podemos dizer, logo, x é homem. Então, primeiro, x é um elemento indeterminado. Vamos procurar saber como esse elemento indeterminado... Sim, concluindo, então, essa exceção funda uma classe. Ela constitui uma totalidade, um conjunto fechado, cujas fronteiras são delimitadas pelo falo. Portanto, todos os homens são fálicos. Todo homem tem relação com o gozo fálico enquanto todo. Ou o homem é todo fálico. São formas de dizer. Colette Soler resume da seguinte maneira. É homem o sujeito inteiramente submetido à função fálica. Por isso, a castração é seu destino, assim como o gozo fálico, ao qual ele tem acesso por intermédio da fantasia. Isso significa que o gozo fálico é o único gozo que o homem conhece. Toda a sua experiência de gozo é uma experiência do gozo fálico. Mas e como é que se configuram essas coisas do outro lado, né? Do lado do não todo, do lado feminino, como Lacan chama? Porque esses termos masculino e feminino, que muitas vezes são criticados, são termos de Lacan. É Lacan que denomina esses dois campos, o masculino e o feminino. Eu cito, em frente, vocês têm a inscrição da parte mulher dos seres falantes. A todo ser falante, como se formula expressamente na teoria freudiana, é permitido, qualquer que ele seja, quer ele seja provido ou não dos atributos da masculinidade, atributos que restam a determinar, inscrever-se nessa parte. Se ele se inscreve nela, não permitirá nenhuma universalidade, será não todo, no que tem a opção de se colocar na φ de x ou bem de não estar nela. Vamos voltar às fórmulas, as formulazinhas separadas do quadro? Então, no canto superior, do lado direito, nós temos a fórmula não existe x não φ de x, né? Essa dupla negação. Isso significa que nesse conjunto não existe uma exceção, não há um elemento que diga não à função fálica. Eu cito Marc Darmon. Do lado outro, com O maiúsculo, a castração não determina uma lei universal. Uma mulher
não é toda inteira implicada no gozo fálico, mas essa negação do universal não implica a existência de uma exceção à castração. Não existe X, não fi de X. Ora, se nós acabamos de ver que para Lacan é a exceção que funda o todo, é a exceção que vai fundar uma totalidade, então, por consequência, nesse campo feminino, onde não há exceção, onde não existe um X que constitua uma exceção a fim de X, esse campo, portanto, não irá constituir um todo. Os elementos desse campo não se definem por uma totalidade. Não há uma classe das mulheres, mas cada mulher, uma a uma, tem que se constituir na sua feminilidade. Lacan define os elementos desse conjunto com a fórmula não todo X, φ de X. Esse não todo é a invenção de Lacan, né? É um quantificador que não existe na lógica modal de Aristóteles. Lacan introduz com ele uma barra da negação sobre o quantificador do todo, ou do para todo, que diz que para todo elemento vale essa função. Ora, nesse caso, a função fálica não concerne a esses elementos em sua totalidade, já que não há uma exceção. Mas isso não significa dizer que para nenhum elemento essa função é válida, porque na lógica modal, a oposição de para todo elemento seria para nenhum elemento. Aqui não quer dizer que para nenhum elemento a função fálica se aplicaria. Ou seja, ele não está dizendo que nenhuma mulher se situa na função fálica. Tampouco se trata de dizer que para algumas mulheres se aplicaria a função fálica. Também não é isso que Lacan está dizendo. Ele não está dizendo que para nenhuma mulher se aplica a função fálica, nem que para algumas se aplica e para outras não. O que ele está dizendo é que cada uma tem a ver com essa função de forma contingente. De forma contingente, ou seja, como diz Lacan, que pode estar nela em determinado momento e pode não estar nela em outro momento. Ao mesmo tempo que nenhum elemento, não existe X que escape a essa função. A formulação não todo na função fálica, não todo X, φ de X, também não deve ser entendida como algo da ordem do menos, né? Que seria um entendimento intuitivo. Por exemplo, teríamos a impressão de que não todo X na função fálica quer dizer que X está menos de 100% na função fálica. Ao contrário do homem, que estaria todo na função fálica, uma mulher estaria, sei lá, 50% na função fálica, 60% na função fálica, mas não é essa a proposição de Lacan. O que ele diz textualmente é que uma mulher, se situa na função fálica tanto quanto o homem. Ele diz isso explicitamente no Seminário 20. Não é porque ela é não toda na função fálica que ela deixe de estar nela de todo. Ela não está lá, não de todo. Ela está lá a toda. Eu leio de novo porque a linguagem é rebuscada, mas não é erro de tradução. A tradução é muito boa, nesse ponto ela é muito boa. É porque em francês, realmente, a formulação ela dá um volteio, né, com a linguagem. Não é porque ela é não toda na função fálica que ela deixe de estar nela de todo. Ou seja, ser não toda na função fálica não significa não ser concernida pela função fálica de uma forma menor do que o seu companheiro masculino. Ela não está lá não de todo, ela está lá a toda. E Lacan acrescenta,
mas há algo a mais. Então, a formulação de Lacan indica que se nós quisermos pensar com essas categorias do menos e do mais, uma mulher situada como não toda, né, ela não estaria na categoria do menos, porque ela teria acesso a tudo que diz respeito ao gozo fálico, tanto quanto o homem, e teria acesso a um gozo a mais, a um gozo que Lacan denomina suplementar ou gozo outro, né? Então, na verdade, ela estaria do lado do mais e não do menos. A esse respeito, Charles Melman tem um comentário muito interessante. Eu leio para vocês. Fui levado a fazer notar que uma mulher tem mais do que um homem. Isso não é, contrariamente a um tipo de imagística que é ligada ao desfile sexual dos humanos, reticência, ele não completa a frase. É claro que uma mulher tem mais do que ele. Ela tem uma dimensão a mais. Ela não é, eu diria, tão presa no monoideísmo e travada como ele. E justamente essa dimensão de alteridade, ela a experimenta sem sabê-lo. Intuitivamente, ela a conhece e que, portanto, querer igualar o que já é a mais em relação aos homens talvez não seja um bom negócio para as mulheres. Essa é uma formulação de Melman que mereceria que a gente fizesse uma reflexão a respeito. Acho que ela tem várias implicações. Mas eu trago ainda uma outra, um outro comentário de Melman sobre o não todo, de uma outra procedência. Esse primeiro foi de uma conferência que tem um título muito provocador, que em francês é Aimons-nous encore les femmes? Será que nós ainda amamos as mulheres? É uma interrogação. Nessa outra formulação, Lacan vai além da questão da sexuação. Ele trabalha o não todo em relação à nossa visão de mundo, se podemos dizer assim. Não sei se vocês percebem claramente o quanto isso representa um pensamento novo, pois, na medida em que somos todos falocêntricos, temos todos uma aspiração dirigida ao universal, ao todo, à totalidade. Quando somos um guerreiro, um conquistador, queremos conquistar todo o universo. Quando somos um político ou um teórico político, queremos a felicidade de toda a humanidade. E eis que temos que pensar que esse todo não é um universal, que ele não faz senão regrar um não todo. Isto é, existe entre os falaceres quem depende não do universal, mas do não todo. E a partir disso, a ideia de uma felicidade universal ou de uma regra que seria universalmente válida é um puro fantasma produzido pelo nosso falocentrismo. Então, são as consequências, eu diria, até mesmo políticas do não todo. Sim, vamos então, para encerrar, trabalhar a parte inferior do quadro. Aí eu vou precisar ver o quadro completo. Do que se trata nessa parte inferior do quadro? Porque nós já trabalhamos aqui as fórmulas que estão na parte superior, né? Mas se Lacan colocou as fórmulas na parte superior, para que ele colocou essa parte inferior do quadro? O que é que isso significa? Nós vemos aqui dois campos, como eu já falei, separados por uma linha vertical divisória. Mas o que é que isso quer dizer? Eu trago para vocês o resumo feito pela Colette Soler. O que ele escreve na parte inferior? É bastante simples, creio eu. Ele tenta dar conta do que torna possível a relação sexual. Relação sexual, vejam bem, aqui ela escreve com o termo francês relation, ou seja, o corpo a corpo sexual, ainda que não exista a relação sexual. Relação aqui com o termo em francês rapport. Então, vocês observem que a Colette Soler
ela usa dois termos em francês, que em português nós traduzimos ambos como relação, mas o termo rapport é o termo que é utilizado por Lacan no seu célebre aforismo "Não existe relação sexual", né? Il n'y a pas de rapport sexuel. Então, não existe rapport sexual, não existe uma razão entre os sexos. Então, Soler nos diz que a parte superior do quadro, com as fórmulas, trata dessa relação sexual que é impossível, que não existe. A parte inferior trata da relação, que tem um sentido mais objetivo, do sentido da relação sexual estrito sensu, ou seja, do ato sexual, do coito, da cópula, ou, se vocês quiserem, da trepada. Então, a parte superior trata do rapport sexual que não existe. A parte inferior trata do encontro sexual, que esse sim existe, é possível. A relação sexual, o rapport sexual é impossível, mas o encontro sexual é possível. Nós vemos, então, três setas. Duas que cruzam a linha divisória e uma que permanece interna. Essas setas ligam letras, que são elementos pertencentes a cada um dos campos, ao campo masculino e ao campo feminino. Colette Soler diz o seguinte: as setas escritas nesse quadro inscrevem a mira na direção do parceiro sexual. Então, elas representam a busca dos objetos do desejo e do gozo. Esses objetos são diferentes a partir do ponto de partida de cada seta. Então, vocês observem que não há uma correspondência, não há uma complementaridade, ou seja, não há dois elementos, um no campo masculino e outro situado no campo feminino, e duas setas, uma indo e outra vindo. Não é assim. As setas estabelecem uma assimetria, ou seja, assim como as posições de gozo masculina e feminina são diferentes, como nós acabamos de ver, essa diferença implica que os objetos do desejo e do gozo também são diferentes, que não há equivalência para o que é da ordem do desejo e do gozo para o homem e para a mulher. Então, vamos tomar primeiro a seta que vai do S barrado ao A minúsculo. Diz Lacan, esse S só tem a ver, enquanto parceiro, com o objeto A inscrito do outro lado da barra. Só lhe é dado atingir seu parceiro sexual, que é o outro, por intermédio disto, de ele ser a causa de seu desejo. E Lacan ressalta ainda que o homem sempre busca na sua parceira o objeto A. Ele diz, em outra citação, é o homem que aborda a mulher, que pode crer que a aborda. Só que o que ele aborda é a causa do seu desejo, que eu designei pelo objeto A. Fim da citação de Lacan. Nós falamos aqui bastante nas aulas anteriores sobre essa questão, a questão de recortar no corpo do parceiro ou da parceira os objetos que são aqueles objetos que a pulsão contorna, que são os objetos A. No caso do homem, isso está claramente definido aqui nessa forma. Isso representa o que nós chamamos o fetichismo masculino mais comum. Né? Fetichismo aqui não é no sentido do fetichista, daquele que tem uma estrutura perversa, mas o fetichismo no sentido mais comum, de que o homem busca recortar objetos que são os objetos do desejo e do gozo no corpo da sua parceira. Vocês lembram um exemplo que eu dei na aula anterior, quando eu trouxe aqui o exemplo do diretor Quentin Tarantino. Quentin Tarantino recorta esse objeto A dele, que são os pés femininos, né, filmando em close os pés das suas atrizes.
Ora, isso significa o mesmo que dizer que o homem tem uma relação muito direta com o objeto A, o que o leva a acreditar que ele tem um saber sobre o seu desejo e sobre o seu gozo. Roland Chemamá resume isso muito bem com uma frase que eu achei muito interessante. Roland Chemamá diz o seguinte: o homem é sempre, se ouso dizer, um sexólogo em potencial. Né? Por que o homem é um sexólogo em potencial? Sexólogo aqui representa aquele que tem um saber sobre o sexo. Então, o homem é aquele que acredita que ele sabe tudo sobre o sexo. Né? Ele tem um saber sobre o sexo. Já do lado feminino, nós encontramos uma seta que parte do artigo definido lá, em francês, que aqui foi traduzido como a, mas seria interessante manter a grafia em francês para não confundir com o a do grande outro. Essa seta vai em direção ao φ maiúsculo, ao falo no campo masculino. Esse φ, no caso, representa o órgão masculino. Nós podemos, então, pensar que, afinal de contas, existe uma simetria. Né? Eu falava tanto que não existe uma simetria para Lacan. Aqui nós poderíamos dizer, bom, mas existe uma simetria, cada um busca os objetos parciais no corpo do seu parceiro ou da sua parceira. Porém, há uma diferença teórica muito importante. É porque o órgão masculino, o pênis, não é um objeto parcial, porque de uma maneira ou de outra, ele representa aí o significante fálico. Eu cito Melman. Quanto a uma mulher, ela tem um acesso mais direto ao objeto real, quer dizer, ao pênis, mesmo que só esteja ali a título representativo, se posso dizer, desse falo que funciona no inconsciente. Então, essa é a diferença entre objeto A e falo. Né? Ou seja, o órgão masculino, mesmo sendo uma parte do corpo, ele não é um objeto A, porque ele tem uma relação com o significante. Eu cito aqui Melman mais uma vez. Eu poderia ressaltar que essa assimetria entre os sexos vale igualmente pelo fato de que o objeto deles não é o mesmo. Para ser tão rápido quanto preciso e pudico, lembrarei simplesmente que o objeto desejado pela mulher é facilmente identificável, preciso, ao passo que o desejado pelo homem é muito mais enigmático e pode, aliás, e talvez seja mesmo o melhor dos casos, pode permanecer enigmático para ele durante toda a sua vida. Então, o que nós vemos com essa afirmação de Melman é que o objeto A é um enigma para o homem. Lacan diz na terceira que ele é um objeto do qual não se tem ideia. Então, na verdade, quando Quentin Tarantino acredita que ele encontrou o seu objeto A nos pés das suas belas atrizes, ele se ilude no fundo, porque o objeto A, enquanto objeto causa do desejo, ele permanece inacessível, porque ele é uma pura falta. Esses objetos que o homem encontra no mundo são substitutos imaginários. A Colette Soler, em um livro, no seminário de leitura comentada do seminário A Angústia, ela usa o termo as, os as no plural. Né? Os as são os objetos do desejo e do gozo que se encontram na realidade. Mas o objeto A, enquanto objeto causa, esse é impossível de ser encontrado, porque ele simplesmente é, por definição, perdido. Perdido sem nunca ter sido alcançado. Então, nesse sentido, o que o homem encontra, e aqui Lacan ressalta, eu não trouxe essa citação, aliás, trouxe indiretamente, é a fórmula da fantasia, que é o S barrado frente ao A.
Só está faltando o símbolo da punção. Aqui, no caso, foi substituído pela seta. Mas para dizer que o que o homem encontra na mulher é a sua fantasia. Isso, então, me faz dizer que, ao contrário dos clichês que nós escutamos o tempo todo, clichês que todo mundo aceita, até mesmo quem critica esses clichês aceita-os. Né? Ao contrário de todos esses clichês, em matéria de sexo, as mulheres é que são mais realistas e os homens são mais sonhadores. Quem é mais sonhador é o homem, porque o que ele está em busca é do objeto da sua fantasia. E, finalmente, nós temos uma terceira linha. Essa terceira linha é a única que não cruza a linha divisória, ou seja, é uma linha que não vai em direção ao que está no campo do parceiro. Com isso, Colette Soler nos diz que essa terceira linha é a única que introduz algo de novo nesse quadro. Porque Lacan já tinha falado em outros seminários sobre a relação do sujeito com o objeto A, ou sobre a relação da mulher com o falo. Aqui, ele está dizendo algo que ele nunca havia dito antes. Essa é a verdadeira novidade. É a relação da mulher com o S de abarrado, que aqui vai remeter ao chamado gozo outro, a esse gozo que não é de forma alguma fálico. Então, aqui, pela primeira vez na psicanálise, Lacan introduz uma dimensão da feminilidade que não tem nada a ver com o falo, porque esse gozo outro não tem nada a ver com o falo. Inclusive, nós escutamos algumas vezes, eu escuto a expressão gozo não todo. Veja bem, não todo, como eu mostrei para vocês, não todo é o X indeterminado, que depois nós podemos defini-lo, uma vez que ele é não todo, como mulher. Porém, o gozo ele não pode ser não todo, porque se ele fosse não todo, ele seria fálico, como nós vimos que o não todo é fálico. O não todo tem acesso ao gozo fálico. O gozo não pode ter acesso ao gozo fálico. Então, esse gozo não é gozo não todo fálico, é gozo outro. Ou, como Lacan diz em algum momento, um gozo suplementar. Lacan diz, por ser na relação sexual, em relação ao que se pode dizer do inconsciente, radicalmente o outro, a mulher é aquilo que tem relação com esse outro. E Colette Soler, então, comenta, essa é uma tese nova, creio eu. Quando dizemos a mulher é outra, com O maiúsculo, é enquanto ela está na relação sexual com o outro, com um gozo outro. Fim da citação de Soler. Então, essa é a novidade introduzida por Lacan. E eu concluo, para fechar essa aula, que já teve uma duração um pouco maior do que eu previa, por causa das interrupções, fazendo um brevíssimo comentário sobre mais uma leitura das fórmulas. Né? Essa leitura, ela evita criticar as fórmulas. Ela não diz que tem algum erro, mas ela diz o seguinte, reparem qual é o problema. Ela diz, não é que Lacan esteja dizendo que o sujeito se situa de um lado ou de outro, como todo fálico ou como não todo fálico. O que Lacan está dizendo, afirma essa leitura, é que todo sujeito se situa consecutivamente, uma hora como todo fálico, uma hora como não todo fálico. Ora, veja bem, eu não vou criticar aqui essa leitura, nem isso nos demandaria um tempo para mostrar que não tem nenhuma referência e nenhuma fala de Lacan, em nenhum texto de Lacan. Mas não é por aí, não vou abordar por aí. Eu vou abordar simplesmente por uma contradição lógica. Ora, essa leitura diz, para todo sujeito, ele é consecutivamente todo fálico e não todo fálico. Então, todo é todo e é não todo. Todo é não todo.
Ora, isso é uma contradição. Isso não é uma subversão. Isso é uma mera contradição. E não é uma contradição em relação à lógica de Aristóteles. Não, não, não. É uma contradição em relação à lógica de Lacan. É contraditório você afirmar que todo é todo e não todo. Bom, eu falei até mais tempo do que gostaria. A minha intenção era, no máximo, chegar a 1h20. Então, agora, passo a palavra a vocês. Bom, acredito que nós podemos encerrar por aqui, então. A Anne vai mandar a todos, daqui a alguns dias, após a edição, essa aula e as outras também, para quem ainda não recebeu. Vamos mandar também as referências com o texto já escrito pelo Marcos. Mas essas informações também são contempladas no livro dele, né, a psicanálise, a feminilidade na psicanálise, no qual a gente já comentou aqui algumas vezes. Acho que a Anne está abrindo a tela. É esse aí, uma capa linda, por sinal. Bom, tenho 2 recados interessantes. A gente pede no início do seminário que vocês escrevam o nome e a cidade que vocês estão falando, porque nós estamos controlando a presença dos participantes, para depois, no encerramento, nós enviarmos o certificado, certo? Os próximos seminários serão no dia 12/11 e no dia 26/11. Então, o próximo mês nós teremos 2 encontros e nós não vamos enviar e-mail lembrando do evento. No dia do evento nós mandaremos o link a todos, como a gente fez hoje. Então, gostaria que vocês marcassem na agenda de vocês para não perder, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante também. No demais, eu agradeço a presença de todos, agradeço novamente ao Marcos. A Anne me ajudou a lembrar. Eu que agradeço a vocês, viu? Oi. A Anne me ajudou a lembrar sobre a live que nós teremos na terça-feira, dia 27/10, às 7h30 da noite, pelo Instagram do Ato Analítico. Gostaria da participação de todos. E é isso, Marcos. Muito obrigado pela sua presença. É sempre muito enriquecedor te ouvir. Eu que agradeço. Gosto Boa muito noite a de trabalhar todos. com vocês. Obrigada, Marcos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada mais uma vez, Marcos. É sempre muito bom te escutar, sempre muito claro. Obrigado, Valéria. São fórmulas que, enfim, né? Eu me lembro da primeira vez que entrei em contato com elas e quantas vezes é necessário retornar a elas para poder compreendê-las. Você ajuda a esclarecê-las, né? E eu agradeço muito por isso, viu? Obrigado, Valéria. Te esperamos em breve. Até lá.